9h32, Thaís, ouça só isso aqui, ó. Um levantamento feito pelo laboratório Pfizer aponta que durante a pandemia metade dos jovens sentiu algum tipo de impacto na sua saúde mental. Metade dos jovens. 39% das pessoas entre 18 e 24 anos disseram que a sua saúde mental ficou ruim e 11% que ela ficou muito ruim. E aí há outros levantamentos apontando mesmo. Por exemplo, a Unicef fez um outro levantamento mostrando que 22% dos jovens entre 15 e 24 anos, 22% apresentaram sinais de depressão com a pandemia. E muitos ainda, com esse final da pandemia, vou bater na madeira aqui, né, com essa tendência de queda dos números, enfim, de controle um pouco maior da pandemia, muitos deles dizem ainda que perderam interesse em qualquer atividade por causa da pandemia. Então é um problema que vai para além do controle do vírus. E aí, para discutir um pouco sobre isso, vai acontecer entre os dias 22 e 26 desse mês, portanto, a partir de segunda-feira, a segunda edição da Semana da Cultura Psi. É a segunda edição, a primeira foi no ano passado, e quem está organizando é o psicanalista Francisco Nogueira, que está com a gente hoje para nossa satisfação. Francisco, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Agostinho, prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, antes da gente falar desse acontecimento, dessa Semana da Cultura, que envolve não só especialistas da mente, mas também artistas importantes, e o Francisco vai explicar isso pra gente, eu queria que você falasse antes disso, de um trabalho que você fez, Francisco, no começo da pandemia, reunindo psicólogos, voluntários que atenderam pessoas que estavam sofrendo muito com esse confinamento. Como é que foi essa experiência e o que isso ajudou para você promover essa Semana da Cultura? Pois é, Agostinho, a gente já tinha um cenário de sofrimento, né, relacionado a questões de saúde mental bastante preocupante no Brasil desde antes da pandemia. Então esse era um desejo que a gente já tinha de promover ainda mais a ideia de que cuidar da saúde mental é algo bom para a gente, né? E aí vem a pandemia agravar a situação do país que já era considerado o país mais ansioso do mundo, o campeão latino-americano de depressão, e com a pandemia a gente viu, deixa eu só ligar aqui que a bateria está acabando aqui. Com a pandemia a gente viu um agravamento dessa situação, né? A gente então colocou um serviço voluntário no ar, logo que foi decretada a quarentena aqui, para acolher, para fazer uma escuta de acolhimento das pessoas que tivessem em sofrimento. E a gente ficou muito surpreso com o resultado e com a procura. A gente teve, ao longo de 18 meses, enquanto esse serviço esteve disponível, mais de 8.500 agendamentos, e as pessoas falando sobre o seu sofrimento, sobre o agravamento da situação de saúde mental que elas estavam enfrentando, e a gente começou a perceber que esse assunto era mais do que urgente. Daí a ideia da Semana da Cultura Psi se tornou para a gente uma urgência, e a gente resolveu fazer no ano passado essa primeira edição, e esse ano a gente está aí com a segunda edição para falar mais sobre a importância da gente se cuidar, né? Porque para além do tratamento, né, além da possibilidade da gente melhorar o nosso relacionamento com os nossos sofrimentos, amenizar esse sofrimento, cuidar da saúde mental também é importante para a gente libertar as nossas potencialidades, quer dizer, a gente ter uma vida mais satisfatória, mais gratificante e mais feliz. Doutor Francisco, só deu um dado aí que eu até assustei. Você disse que mesmo antes da pandemia o Brasil já tinha indicadores de depressão muito piores do que quase todos os países da América Latina. Por quê, hein? Pois é, Thaís. Bom dia, né? Bom dia. É difícil responder, dar uma resposta única para explicar o porquê do nosso país enfrentar uma situação tão difícil, né? Passa por questões culturais, passa por questões econômicas, passa por questões sociais, né? Nós somos um dos países com maior desigualdade social e econômica no mundo, e isso tem consequências, isso traz sofrimento, isso produz
situações de vida muito complicadas, né? E a gente tem aí um processo de precarização da vida, do trabalho, que vai deixando as pessoas mais pressionadas. Tudo isso tem um impacto importante, além, claro, dos fatores culturais, né? Dessa coisa do brasileiro ser muito amistoso, muito aberto, nunca dizer não, e isso talvez tenha aí uma influência que faz com que o nosso país seja especialmente um país sofrido, né, no que diz respeito à saúde mental. A verdade é que viver no país como o Brasil é um grande desafio e a gente tem um custo, né, um custo emocional, um custo psíquico por estar num país que acaba não tendo bons investimentos para cuidar da população, nem de maneira né, a garantir trabalho, moradia, saúde, educação, nem né, oferecer cuidados de saúde mental da forma como a gente precisa. Então, é um contexto complexo que diz respeito à nossa realidade e à nossa cultura. Bom, o Brasil não investe nessa área, claramente, como não investe em muitas outras relevantes também, mas não existe também uma resistência do próprio cidadão, do brasileiro? Eu falo até em meu nome também, né? A gente tem um certo preconceito, espero estar falando de algo do passado, e que a gente identifique nas novas gerações zero preconceito. Mas eu tenho a impressão que ainda tem muita gente que acha que procurar psicólogo, psicanalista, psiquiatra é coisa para os outros, não para mim. É verdade, Agostinho. As pessoas têm medo de serem taxadas como incapazes, de terem prejuízos sociais e prejuízos profissionais, né? E o preconceito é algo que ainda é muito forte. A gente viu que a saúde mental, o debate sobre a saúde mental avançou muito durante a pandemia, porque a gente sentiu isso mais perto da gente, né? E eu acho que a pandemia ela faz um furo em certos discursos totalizantes que, né, diziam assim que cuidar de saúde mental é para pessoas fracas ou para quem tem problema, né? Eu costumo brincar e dizer o seguinte: fazer terapia não é para quem tem problema, porque problema todo mundo tem. Fazer terapia é para quem quer resolver seus problemas. Então, a gente enfrenta esse desafio. E a Semana da Cultura Psi, esse grande festival, ela vem para ajudar a gente a superar esses receios, esses preconceitos, esses tabus, esses estigmas que pesam sobre o tema da saúde mental. A gente ainda enfrenta isso no Brasil, ainda tem essa cultura. Por exemplo, um dado interessante que a gente observou na experiência de escuta, que foi esse serviço voluntário que a gente fez de acolhimento durante a pandemia, é que 75% das pessoas que procuravam o serviço eram mulheres, né, e 60% eram jovens, né? Então, assim, existe alguma coisa entre homens, sobretudo a partir dos 35 anos, né, uma geração mais avançada e masculina, né, que resiste mais à procura de um apoio, de um cuidado em saúde mental. Então, acho que a gente ainda tem um trabalho longo pela frente para para levar essa cultura psi para as pessoas, para que a gente supere os preconceitos, diminua os nossos sofrimentos também e a gente possa viver, né, de forma mais harmoniosa com a gente mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Dr. Francisco Nogueira, psicanalista, organizador do evento Semana de Cultura Psi, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Voltando aqui ao começo da nossa entrevista, Dr. Francisco, consequências da pandemia na saúde mental. Hoje, nesse ponto em que a gente está aqui, já enxergando um novo horizonte em relação às campanhas de vacinação, aos índices de contaminação, são todos índices muito positivos agora. A gente já consegue fazer um balanço do que aconteceu com a cabeça do brasileiro nesses 2 anos? Olha, pela amostragem que a gente tem, né, pelo acompanhamento que a gente fez a partir dessas escutas, a gente percebeu que houve uma evolução de sofrimentos ao longo desse ano e meio, né? A gente teve aí um primeiro momento das pessoas que ficaram muito assustadas, a gente até dividiu em fases, a gente chamou esse primeiro momento, né, logo que a gente tem a notícia de que ia ter uma quarentena, de momento do susto, a fase do susto, porque as pessoas sabiam que ia ter uma pandemia, uma quarentena,
E, mesmo assim, a gente reagiu como as populações de outros países. Quer dizer, a gente se sentiu impotente, ficou com medo, muitas pessoas relatando o seu sofrimento e o seu estado de surpresa nesse primeiro momento. Depois a gente entra numa fase que a gente chamou de fase da ansiedade. A gente teve um boom de ansiedade ali por volta do segundo mês da pandemia, muito relato de tristezas maiores, de síndrome do pânico, as pessoas contando muito sobre conflitos que estavam vivendo dentro de casa. Depois a gente vem numa fase de saturação, as pessoas começaram a dizer assim, estamos muito cansados, né? A gente não aguenta mais tudo isso, até onde vai tudo isso? E aí vem aquele primeiro momento ali, mais ou menos em agosto, setembro do ano passado, quando os números da pandemia têm um arrefecimento, quer dizer, diminui um pouco o número de mortes e contaminados e as pessoas vão para a rua. Ali a gente vive um momento de saturação, de alívio, né? Mas acompanhado de um processo de negação. As pessoas começaram a se comportar como se não houvesse mais pandemia, o que abriu para as próximas fases, né? Que começa no final do ano passado, com um aumento, né, muito grande do número de casos, e a gente começou a ter que lidar com luto e com trauma. Hoje, esse é o grande problema, a grande questão, né? O que a gente faz com todo esse trauma, todas essas experiências traumáticas que a gente enfrentou e com todo o luto, né? A gente tem o luto das pessoas que a gente perdeu ao longo da pandemia e continua perdendo, agora ainda bem que num número muito reduzido, mas ainda é relevante esse fato, né, de que a pandemia ainda está aí, apesar dela estar sendo controlada. E o luto também da nossa vida, né, da vida que a gente tinha no passado, dos planos que a gente fez, que a gente teve que abandonar. Então são situações muito difíceis, né, de isolamento, sofrimento, e agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa cuidar. A gente precisa encaminhar as pessoas que estão em maior sofrimento para um tratamento adequado, para fazer uma boa terapia, uma boa análise, para a gente poder se recuperar e também para enfrentar a vida daqui para frente. Bom, e aí surge a ideia de fazer a Semana da Cultura Psi. A primeira foi ano passado, a segunda acontece agora entre os dias 22 e 26. Eu queria que você explicasse para a gente como é que vai ser isso, porque o que tem de interessante é que serão especialistas, né, psicanalistas, enfim, lado a lado com artistas do porte de Ney Matogrosso, João Carlos Martins, Preta Gil. Vai ser uma dobradinha para falar dessa nossa fase. Como é que vai ser isso, hein, Francisco? Agostinho, é muito interessante. Assim, a gente convidou os artistas, eles trazem uma obra, né, que eles escolhem, e a partir dessa obra a gente vai explorar um aspecto do nosso mundo interno, do nosso psiquismo, da nossa mente, né? Então, por exemplo, no dia 22, o Ney Matogrosso trouxe a música A Balada do Louco, né? E ele vai discutir com Joel Birman o tema O que é ser normal, né? É uma pergunta que a gente de vez em quando acaba se fazendo, né? Será que eu sou normal? Será que isso que eu estou fazendo, ou essa reação que eu tive, é normal? Isso foi uma coisa que a gente ouviu muito durante a pandemia, as pessoas não se reconhecendo como elas mesmas, né, diante do estranhamento que a situação da pandemia nos colocou. E essa é uma pergunta que está sempre aí em jogo quando se trata de saúde mental. Então a gente vai discutir um pouco essa ideia do normal e tentar desconstruir um pouco isso para debater a partir dessa obra que o Ney vai trazer para a gente. Na terça-feira, a gente tem o maestro João Carlos Martins com Jean-Michel Vive, que é um psicanalista francês incrível, e o maestro ele tem uma história de vida fantástica, que se mistura um pouco com a trilha sonora do Cine Paradiso, né? Para quem não conhece, ele foi um dos grandes pianistas do mundo, um dos maiores intérpretes de Bach, e ele teve uma série de questões com a mão e perdeu o movimento dos dedos. Então ele se torna maestro a partir de um encontro com uma música do Cine Paradiso. E a gente vai contar essa história toda na terça-feira. Quarta-feira a gente vai falar com Cauã Raymond e Miriam Debier sobre o filme Não Devore Meu Coração. O tema do encontro é
Eros e Thanatos nas fronteiras dos corações humanos. O que é isso? Assim, por que dentro dos nossos corações, das nossas mentes, a gente vive tensões e movimentos tão diversos, né, de amor e ódio, de paz, de guerra, e como que a gente lida com esses conflitos dentro da gente. Então esse é o tema. Quinta-feira, a música Vá Se Benzer, da Preta Gil, dá o tom do debate, e a gente vai falar sobre ódio nas redes. Por que as redes sociais colocam a nossa sociedade, colocam as pessoas em situações tão odientas, tão conflitantes e de tanto radicalismo. O que acontece com a gente aí, que na rede social a gente muitas vezes expressa o nosso pior lado e presencialmente a gente consegue ter uma relação um pouco mais amistosa. E na sexta-feira, para encerrar a Semana da Cultura Psi, o filme Eu Sou a Lenda, em que participaram Alice Braga e Will Smith, é a obra escolhida para a gente discutir com a Maria Lúcia da Silva sobrevivência e esperança em tempos de pandemia. E a gente vai trazer um pouco desse debate do que a gente faz também a partir de agora, né? Com tanto sofrimento vivido, com tanta gente que precisou sobreviver e com tanta esperança que se apresenta agora, a gente vai discutir um pouco desses aspectos do que a gente faz com o que sobrou para a gente, com essa herança que a pandemia deixa para a gente em termos de saúde mental. Os encontros acontecem todos os dias às 19 horas no canal Relações Simplificadas no YouTube. Não precisa fazer inscrição, é gratuito, é só acessar na hora e participar. Vai ter um chat ao vivo, eu convido as pessoas a virem, deixarem seus comentários, suas perguntas, que a gente encaminha para os participantes. E existem relações simplificadas? Isso me chamou a atenção. Isso é de verdade ou é só um nome para chamar a atenção? Não, isso é de verdade. Olha só, eu costumo brincar e dizer o seguinte: o nosso trabalho chama-se Relações Simplificadas, não é Relações Perfeitas. Então não vamos idealizar, porque mesmo nos conflitos, mesmo nos momentos de ruído e de confusão nas relações, a gente pode simplificar um pouco as coisas e, pelo menos, se a gente não pode evitar o sofrimento, a gente pode sofrer melhor, sofrer um pouco menos. Então, eu acredito que é possível ter relações simplificadas, sim. Sofrer melhor e sofrer diferente, né? Sofrer sempre igual também enche bem a paciência, né? Não dá para não sofrer, doutor Francisco? Diferente, Não é isso? Oi, desculpa. Não dá para não sofrer? Esse pacote não veio na nossa vida. Mas ia ser chato pra caramba também, hein? Não sofrer ia ser chato. Imagina, seria maravilhoso, Agostinho. O não sofrimento só existe porque tem o sofrimento. Isso é clássico, é lógico. Você valoriza. Olha eu aqui, então a gente divide, ó. Você ficar com a parte do sofrimento e fica com a do não sofrimento, tá bom? Não. Estamos brincando aqui. Doutor Francisco Nogueira, psicanalista, organizador do evento Semana de Cultura Psi, falou conosco na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, doutor Francisco. Até a próxima. Obrigado, Thaís. Obrigado, Agostinho. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Um abraço. Valeu, abração.